7h05 da manhã, plim, é hora de ligar. Plim, plim, é hora de se conectar. Plim, é hora de destravar. É destravar. Ontem eu fiz um post que eu coloquei lá assim: você muitas vezes se sente sentado numa mesa de trabalho, você se sente abandonado, se sente esquecido, sente que ficou para trás, ou sente que perdeu as oportunidades? Sentimento é coração, sentimento é corpo, pensamento e emoção é cérebro. Então, se você sente isso, é uma vibração e isso não faz bem. Então, quando eu uso assim, ó, plim, se liga, e plim, plim, se conecta, é tempo de destravar. E eu sou Giovanni de Souza e eu me apresento aqui todo dia porque tem muitas pessoas que estão vindo. As redes sociais trazem pessoas para o canal do Instagram, do YouTube, do Facebook o tempo todo. Então eu me apresento cada vez que eu inicio aqui a live. E eu sou Giovanni de Souza e eu ajudo profissionais de todas as áreas a destravar. Destravar seja por bloqueio, por traumas, por uma infinidade de cacareco, de bagagem que a gente carrega desde a infância. E eu ajudo, então, profissionais de todas as áreas a destravar e falar extremamente claro e persuasivo com espiritualidade. Com isso, ser aprovado em mais de 90% da sua comunicação. E para que serve isso, Giovanni? Para tirar você dessa sensação de estar sentado atrás de uma mesa, se sentindo muitas vezes abandonado e sentindo que ficou para trás. Aproveitar as oportunidades. Aproveitar a janela de oportunidade que está abrindo nesse ano. Ter chaves e códigos que abrem portas. E no caminho do caminhante, perceber que a ajuda chega. Fiz uma live antes de ontem, dizendo que Deus complica tudo. Deus, ele é incrível. Ele conhece cada um de nós. E ele coloca complicações na nossa vida para a gente ter vitória. Mas ele complica tudo. Então, se você não assistiu essa live, vai lá ver. E essa série de lives, ela é um aquecimento para o Masterclass que eu vou fazer no dia 8 de fevereiro, às 20h01, onde eu vou apresentar o meu método, o passo a passo do meu método, que me ajudou ao longo desses mais de 30 anos a ser um executivo, a ser um professor universitário, a ser patrono, escolhido professor patrona de todos os professores, pela forma de ministrar a disciplina como professor e a forma de ensinar. Ser treinador do SENAC do Rio Grande do Sul, do SENAC Curitiba. Ser convidado pelo MEC para dar uma aula no curso de graduação e pós-graduação dos professores, que são gestores dos centros profissionalizantes do Brasil. E aí, depois de dar uma aula, eles me convidaram para mais 3 disciplinas, e eu fui convidado, então, para 4 disciplinas. Ser gestor, ocupando o primeiro e segundo escalão há mais de 20 anos. E também um método que me ajudou a entender e ser convidado para representar o Paraná e o Brasil, junto com o Ministério da Saúde na Itália, onde eu conheci todo o sistema de saúde italiano, visitando inúmeras cidades da Itália, conhecendo todo o sistema lá, me tornando um especialista nessa área também, e com isso ter uma experiência internacional. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse é um método, e eu acredito que esse método que eu criei agora, esse treinamento, é o melhor módulo, o melhor treinamento, a melhor estrutura que eu já fiz em toda a minha vida. Eu, hoje, com a minha experiência, eu consegui lapidar, e ele está pronto para ser apresentado no dia 8 de fevereiro. Só que isso tudo eu não estou dizendo para dizer assim, nossa, o meu currículo. Não.
Eu era um vendedor de tomate aos 12 anos, que nunca tinha até os 12 anos recebido da minha mãe e do meu pai, e aí no ano de 2012, no ano que eu completei 12 anos, o meu pai faleceu, eu tinha ganho uma roupa nova. Todas as roupas que eu usava eram roupas que eu ganhava de alguém. E eu lembro que eu nunca entrei numa loja com a minha mãe ou com o meu pai para comprar uma roupa nova. E isso gerou em mim um espírito de escassez, que depois de adulto eu entendi como que funcionam esses bloqueios, essas travas, e muitas vezes eu achei que não era merecedor. Por esses espíritos de trava, de bloqueio que vieram na minha infância, incutidos, para que o meu propósito fosse escondido, para que eu não percebesse o meu propósito. Plim, plim. O que bloqueou você? O que travou você? Para você também, muitas vezes, não se sentir merecedor, com um espírito de escassez, achando que você não é merecedor, que não é merecedora. Quando eu volto lá atrás e vejo a minha história vendendo tomate, nunca ter entrado num restaurante para jantar até os 18 anos. Nunca tinha ido jantar num restaurante e eu já tinha 18 anos. Quando a minha namorada me convidou, fiquei com vergonha de dizer para ela que eu nunca tinha ido num restaurante. E hoje ela é minha esposa. Quando a Johnny começou a me ensinar. E aí eu chegava lá e via aquele monte de talheres, um monte de copo, prato, e eu olhava para ela e dizia assim, para que isso? Eu só vou usar uma. Ela dizia assim, só presta atenção. E eu, tá bom. Mas, ó, relaxa aí, faz de conta que você já veio aqui várias vezes. E aí eu ficava lá, né, sem saber como fazer, olhando aquele monte de copo, aquele monte de prato. E aí, uma vez eu fui num restaurante desse que era muito chique. E aí as pessoas trouxeram a entrada. E eu comi aquilo e fiquei olhando assim, mas puxa vida, eu vou pagar tudo isso. E eu só vou comer esse negocinho aqui. E aí comi aquele pouquinho de coisa. E daí ela disse assim, isso aí é só a entrada. Como assim só a entrada? Assim, não é o prato principal, isso é a entrada. Daí ela começou a me explicar a entrada. Ei, quando eu vejo isso, plim, plim, plim. Não sei qual a experiência que você viveu, o que você já aprendeu, mas a vida, ela é cheia de dificuldades. E Deus cria um monte de dificuldade para que você valorize depois e você entenda. Eu não sei quais são as dificuldades que você passou, quais são as histórias que você tem, mas essas histórias todas serviram para que hoje eu pudesse ter um método e ter uma história da onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou. Eu dei um livro de presente para vocês, e está aí na bio do Instagram, que mostra os mistérios e enigmas no número 3. Estou com ele aberto aqui, olhando, e quando eu digo que eu ajudo profissionais de todas as áreas a destravar, porque nos últimos 22 anos eu sou um executivo e já tive 3.000 colaboradores, depois tive 1.000 colaboradores, hoje eu tenho 200 colaboradores numa equipe. E confesso a você, a grande maioria deles eu nem sei quem é. Estão em alguma mesa, em algum lugar, fazendo o que tem que ser feito. E eu nunca os vi. Alguns deles eu nunca os vi. E sabe o que acontece? Por que acontece isso? Pelas travas, pelos bloqueios, pelos receios, pelas dúvidas. Eu estava andando na rua, na cidade, e andando normal, assim, daqui um pouquinho, eu ergui a cabeça e uma pessoa, Giovanni, posso falar com você? E eu disse, tudo bem? Ele chegou e ele começou a falar, igual uma metralhadora. Começou a dizer assim, você não me deu uma oportunidade. E eu fiquei olhando ele assim, disse assim, quem é esse cara? Eu nunca vi ele. Aí ele disse assim, eu trabalho lá no lugar tal. Daí eu lembrei, eu já tinha visto ele.
Quando eu fui lá, algumas vezes eu fui lá, já tinha visto ele. Daí quando ele falou da onde ele trabalhava, eu lembrei dele. Aí ele começou a dizer assim, Giovanni, você não me deu uma oportunidade. Pô, cara, tenho graduação, tenho pós-graduação, tenho experiência nisso, experiência naquilo. Pô, e você nunca me deu uma oportunidade. Eu olhei para ele assim e disse assim, como é teu nome? Falei, nem meu nome você sabe. Eu digo, tá, e a culpa de eu não saber o seu nome é minha? Claro! Você que era o chefe, você que era o secretário. Então eu sou secretário e eu tenho obrigação de saber o nome dos 3.000 funcionários. Sim, por quê? Eu disse, porque você é o líder. Tá bom, tentei entender na percepção dele. A percepção dele, aparentemente, está certa. Eu sou o líder, tenho 3.000 funcionários. E aí esses 3.000 colaboradores, eu preciso saber o nome deles. Então, na concepção, na percepção dele, ele está certo. O entendimento dele. Então, a obrigação de saber quem ele é, o nome dele, o que ele faz, quais são as atribuições dele, é minha, do executivo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Sem questionar se está certo ou errado a visão dele, ou questionar se a minha ou a dele percepção está certa. Um general que tem um exército de soldados, ele tem cabo, tem tenente, tem sargento, tem comando. Você acha que o general, ele sabe o nome de todos os soldados? Ele conhece as atribuições de cada soldado? Na grande maioria das vezes não, né? Por isso que existem as estruturas de organização. E as estruturas de organização, elas servem para delegar atribuições e delegar ordens, delegar ações em níveis hierárquicos. Então, muitas vezes tem 10 níveis hierárquicos, tem 5 níveis, tem 3 níveis, depende. Depende da estrutura, depende da organização, depende da instituição. Tem níveis hierárquicos de ações e de projetos. Por isso que tem os supervisores, por isso que tem os gerentes, por isso que tem os coordenadores, por isso que tem os soldados, por isso que tem os operadores. Aonde você está? Qual posição que você está? Você está em qual posição? A sua mesa de trabalho está em qual posição? Quando eu perguntei ontem se você estava se sentindo atrás de uma mesa, abandonado, esquecido, sentindo que ficou para trás, ou sentindo que perdeu alguma oportunidade, eu quis mostrar para você que a responsabilidade de sair de trás dessa mesa e encontrar uma oportunidade é sua também. Plim, plim. Você também tem essa atribuição e tem essa responsabilidade, se você quiser conquistar novas posições. Aí eu perguntei para você se você tinha bloqueio, se você tinha algum trauma, ou se você tinha alguns conceitos, crenças limitantes, que diz para você que quem chega no primeiro, no segundo, no terceiro escalão só são bajuladores, só são puxa-sacos, só são aqueles que ficam adulando, que ficam agradando, e você não vai se submeter a isso. Você sabia que eu já tive essa crença quando eu era bem jovem? Eu ia dizer assim, eu não vou me submeter a fazer isso que aqueles caras fazem lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. O poder tem leis, plim, plim. O poder tem códigos, plim, plim. O poder tem chaves, plim. Se você não conhecer, não souber as chaves, você vai ficar sentado para o resto da vida atrás de uma mesa, achando que o merecimento que você merece, e que você merece que o reconhecimento e o merecimento vão chegar até você. Não vai. Plim, plim. Eu já aprendi ao longo da minha jornada que se eu acreditar que o merecimento e os frutos do meu esforço, do meu trabalho, eu serei reconhecido, infelizmente, não é assim que o mundo gira. Eu aprendi e eu procuro fazer o máximo possível dos colaboradores que estão junto de mim terem oportunidades de avançar. Mas eu não posso carregar as pessoas. As pessoas não vieram com alça.
Eu e você não viemos com alça, nós não vamos carregar e não seremos carregados. É no caminho do caminhante que a ajuda vem. Ou seja, você trava ou você destrava, ou você se mexe, se movimenta, ou vai ficar escondidinho aí, atrás de uma mesa, até o fim da sua vida. Plim. Destrava aí. Ô, Giovanni, não é muito radical isso? É. Mas por que que é assim? Não sei por que que é assim, mas é assim. Eu aprendi que ou eu me movimento, ou eu me mexo, ou as coisas não vão acontecer nada. Daí diz assim, mas eu tenho um amor e eu sou tão... eu acredito tanto em Deus. Ótimo, então se mexa. A história está cheia de relatos. Vai lá malhar trigo no lagar, igual o Gideão. Ei, vai lá falar com o faraó 10 vezes. E ele largando uma praga após a outra. E o faraó não amolece o coração. E aí 10 vezes, daí na 10ª vez teve que sangrar o coração do faraó para ele se movimentar e liberar o povo. Daí o povo se liberta. Aí vai, começa a andar, trava. Começa a andar, trava. Começa a andar, trava. Então deixa eu dar mais um código para você. Quando você começar a travar, tem que destravar. Quando você começar a marchar, vai travar. Porque Deus complica tudo. Então não adianta você imaginar que só porque você começou a andar que as coisas vão melhorar. É simples, mas não é fácil. É uma jornada. Quando você começa, você vai ver dificuldade. E aí a grande maioria das pessoas, elas param. Elas desistem. Ei, se você chegasse a dizer para mim agora assim, ó, se é possível emagrecer 10 quilos em 10 dias, eu ia dizer para você que é impossível. Porque não tem como emagrecer em 10 dias, a não ser que você pegue uma enfermidade extremamente grave e o seu corpo todo mingue. E mesmo assim não vai ser em 10 dias. Se você quiser, ei, tem um cara que passa aqui perto da minha casa todo dia. Faz 2 anos que eu vejo ele correr bem devagarzinho. Lento, assim, lentinho, devagarzinho, devagarzinho. Eu olhava ele assim, cara, mas esse cara parece que é um cara preguiçoso. Correndo nessa velocidade. Ele passou aqui ontem, eu olhei ele, o cara fininho. Era um tanque, agora fininho. Tá magrinho, esbelto. E eu olhei para ele assim e disse, uau! Tem um vizinho aqui, já contei essa história, ele fica lá assim, com o violino, dia após dia. Esses dias eu perguntei para ele onde ele estava indo. Ele disse, não, estou participando da orquestra lá em Curitiba. O cara começou, o outro lado, os caras estão aqui, Deus é muito bom. Ele complica tudo, mas ele é muito bom. Botou no outro lado um gaiteiro. Aí o gaiteiro, fom. E eu ficava lá, aquele fom. Cheguei quase a pensar em comprar um fone de ouvido para tapar o meu ouvido. Porque era fom. Esses dias o cara tá botando a gaita no carro dele. E eu disse assim, onde você vai? Ah, tô tocando numa banda. Hã? Do fom para uma banda. Para uma orquestra. Ei, tem que começar. Tem que destravar começando, tem que andar. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer sair de trás da mesa, deixar de se sentir, sentir, coitadinho de mim, deixar de sentir que está abandonado, de sentir que está travado, de sentir que é tímido, que é medroso. Ei, plim, destrava. Essa varinha ela tem um propósito. Ela não é um símbolo só. Ela tem um propósito. Plim, ela destrava. Plim, ela conecta. Conecta você com a energia, conecta você com a fé, conecta você com a confiança, conecta você com a coragem,
conecta você com o conhecimento, conecta você com a disciplina, conecta você com a consistência, com acreditar, com destravar e começar. Eu coloquei aqui no meu livro, eu estou lendo ele aqui agora e está aí na bio do Instagram, se você ainda não pegou, pegue. Os Enigmas e Mistérios do número 3. Toda a estrutura do meu método, do meu treinamento está baseado na estrutura do número 3. O TED é o mais famoso local onde as pessoas se apresentam, personalidades de todo mundo. Steve Jobs, tantas outras pessoas que estiveram lá, Bill Gates, tantas personalidades do mundo já estiveram lá no TED. A regra do TED é que a apresentação tem um tempo e ela deve ser dividida em 3 partes. Quando você divide em 3 partes o todo, você consegue fazer uma excepcional apresentação. As melhores apresentações do TED, elas foram divididas em 3 partes. Então, meu método está dividido em 3 partes. E uma das coisas que eu estou lendo aqui, quando eu estudo e preparei o conteúdo do meu treinamento sobre os segredos da oratória, aqui diz assim, 3 estilos nas escolas de oratória. A clássica, a moderna e a holística, mas tem 3 estilos. A arte do orador, o propósito e o dom. A arte, eu quero que você imagine um palco de teatro. Eu quero que você imagine um palco aonde um artista, ele vai lá. Seja de humor, seja para contar história, seja uma peça teatral, o artista. Numa outra parte, é um novo cenário, eu coloco lá um líder, um grande líder. E esse líder, quando ele sobe no palco, ele sobe com uma postura que só de você olhar ele, você já olha e você diz assim, uau, ele causa em você inspiração. Quando ele sobe no palco e ele olha para toda a multidão e ele diz assim, yes, we can. Sim, nós podemos. Plim! Se tornou 2 vezes presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Aí você vê um outro palco, um outro grande líder, negro, também, que inspirou esse outro aí a ser presidente. Ele também sobe no palco, olha para uma multidão de 250 mil pessoas, que no tempo que não havia e-mail, que não havia internet, ele leva para uma praça 250 mil americanos. E entre os americanos que estavam na praça, num tempo onde a discriminação racial era muito, muito, muito grande, onde um negro e um branco não podiam sentar nas mesmas cadeiras da escola, onde um branco entrasse no ônibus e tivesse um negro sentado, o negro tinha que se levantar e dar o lugar para o branco. Esse homem leva 250 mil pessoas para uma praça. E entre os 250 mil pessoas, tinha 30%, 75 mil pessoas eram brancos. Alguns andaram mais de uma semana para chegar na praça, a pé. Outros vieram a cavalo. Outros vieram de todos os cantos dos Estados Unidos. E esse homem, quando ele subiu no palco, ele olhou para aquela multidão e ele também pronunciou 3 palavras. Eu tenho sonho. Eu tenho um sonho. Plim. Onde brancos e negros não serão mais vistos por suas cores,
andarão juntos, lado a lado, caminharão juntos, e eu ainda verei esse dia chegar, e esse dia chegou. E no terceiro palco está lá o dom. O dom. O dom existe, Giovanni? Existe. Nós nascemos com ele? Não. Nós recebemos. Plim. Como que você sabe isso? Porque eu recebi e já perdi. Lá no meu treinamento eu vou contar a história de como que eu recebi e como que eu perdi e como que eu recebi de novo. Então, se eu recebi, já perdi e recebi de novo, eu tenho o código e a chave para mostrar para você como que você também pode receber. Mas eu digo uma coisa para você, é no caminhar do caminhante que o dom chega, que a ajuda chega. Não chega para quem está deitado numa cama esperando que Deus vai lá levantar você. Não vai. Ou você se mexe, ou vai ficar malhando o lagar de uva, trigo, até os confins do tempo. Não tem como ficar murmurando, achando que as coisas vão acontecer se você não se mexer. Então, quando eu contei ontem lá, naquele post que eu fiz aí no Instagram, perguntando se você estava sentado atrás de uma mesa, eu não sei se você se sente assim, mas esse é um exemplo. É uma pessoa travada, cheia de crenças. E aí, como que tem que fazer? Eu cheguei e disse assim, ó, ei, levante e vai lá se apresentar. Toda semana eu recebo na minha mesa alguém que eu nunca vi no meu ambiente de trabalho. Muitos que vieram falar comigo, eu não tinha uma oportunidade para mudar a vida dele no ambiente onde ele está. Mas eu ajudei a proporcionar que ele fosse para um outro ambiente. Às vezes é necessário um profissional mudar de ambiente geograficamente, mesmo que ele tenha que recomeçar alguma coisa, mas mudar de ambiente com uma nova postura, um novo modelo mental, pode abrir portas e oportunidades. Ei, eu disse assim, levante e vai lá falar com o seu superior. Se apresente. Diga quem você é. Escute ele, pergunte para ele como que ele vê o seu trabalho. Ele nem sabe, às vezes, o que você faz. Mas se você contar para ele o que você faz, quem é você, a graduação que você tem, aquele rapaz que veio falar comigo, que me cobrou, que disse assim, ei, Giovanni, você não me deu uma oportunidade. Daí eu perguntei para ele o nome dele, daí ele disse o nome, que ele achava que eu tinha que saber. Eu perguntei qual o currículo dele, ele começou a me dizer. Eu disse assim, cara, por que você não foi falar comigo? Ele disse, até tentei, mas o grupo que está em roda de você não permite. Ó, plim, pega esse código. Às vezes você vai tentar falar com o seu superior número 1 e você não vai conseguir porque o staff dele, número 2, 3, não deixa. Sabe por que alguns não deixam? Porque tem medo que você vai lá e vai tomar o lugar dele. Então você vai ter que achar um jeito de chegar em quem realmente tem autoridade. Mas a grande maioria do escalão abaixo do superior, eles não querem que você se aproxime. Eu vivi muito isso também. Pessoas que estão lá achando que são os donos daquele espaço, por isso que eu disse que o poder tem leis, e eles não permitem que você se aproxime. Quando você se aproxima do seu superior, você vai ver que ele não é nada daquilo que as pessoas dizem. Mas só que às vezes não é tão fácil de você chegar. É simples, mas não é tão fácil. Mas você tem que encontrar um jeito e você tem que passar essas barreiras, driblar esses caras do segundo escalão, do terceiro escalão, que impedem muitas vezes de você chegar e alcançar aquilo que é seu. Às vezes você é tudo certinho, segue o ritual, vai lá e pede uma agenda. E a agenda nunca se abre. Às vezes você vai lá e pede que você gostaria de falar, nunca levam você para falar. Sabe por quê? Porque eles não querem que você se aproxime. Porque eles sabem que você tem competência, que você tem currículo, que você tem história, e muitas vezes eles não têm. Sim, alguns bajuladores e alguns puxa-sacos, sim, conseguem chegar perto do poder, mas eles não perpetuam. Eles não duram. Às vezes eles dizem, alguns dizem que querem me atacar,
de alguma forma, mas eles nunca conseguem, porque a minha mente já está blindada sobre isso. Eles dizem que eu sou um puxa-saco, eu sou um bajulador. Ei, eu já estou ocupando o cargo de primeiro e segundo escalão há mais de 22 anos. Você acha que alguém consegue permanecer, perpetuar por mais de 20 anos ocupando os melhores cargos? Não, são resultados, são seus frutos. Mas tem muita gente que não quer que você se aproxime, porque eles acham e acreditam nas suas crenças, nos seus bloqueios, que você vai tirar alguma coisa deles. Mas é merecimento, é seu. Ei, e daí você muitas vezes desiste. Você não persiste. E com isso perde as oportunidades. Então o meu treinamento não é um treinamento de oratória. Ele é mais que oratória. É transformar a vida pelo poder da oratória. Plim, é mais que só ensinar a falar. Tanto que o treinamento tem 3 módulos, e é isso que eu vou apresentar lá no dia 8 de fevereiro. E eu quero ajudar profissionais a destravar e a eles conseguirem falar claro e persuasivo com espiritualidade. Por isso que a espiritualidade está junto. A fé. Ei, a espiritualidade tem que estar junto. E quando eu aprendo isso, e eu aprendo a entender que o poder tem leis, que tem regras, e eu pego os códigos, eu pego a chave, plim, plim, tudo pode acontecer. Esse é meu propósito. Então, se eu tivesse que ajudar, daí eu perguntei para aquele rapaz que veio me cobrar lá na rua, eu perguntei assim, tá, e daí? O que você quer que eu te faça? Agora você não pode fazer nada, você já não é mais secretário. Pois é, mas daí por que você me atacou aqui agora? É assim, porque eu queria que você soubesse. Tá, agora eu sei o que mudou a sua vida. Não mudou nada. E eu disse assim, ei, e agora? O que você vai fazer daqui para frente? Como assim? Já foi lá se apresentar para a nova secretária? Não. Então tá, daqui 2 anos, quando você encontrar ela na rua, você diga de novo para ela. Peguei e bati no ombro dele assim, ó. Ei, vai lá, apresenta teu currículo e diz quem é você. Virei as costas e saí. Agora, se ele foi, se ele não foi, não posso fazer nada. Pode ser que daqui 2 anos ele encontre ela e diga a mesma coisa. Ou pode ser que ele vai lá agora para a mesa e vai dizer assim, será que eu vou ou será que eu não vou? Ai, meu Deus. Mas e se eu for lá e ela não me receber? E se eu for lá, eles não me deixar falar com ela? Vai começar um monte de vozinha. Vai vir uma vozinha do diabo, vai vir uma vozinha do cérebro, vai vir uma vozinha da alma, vai vir uma vozinha dos infernos para dizer para você que não é para você ir. Vai vir uma vozinha dizendo assim, você não pode. Ei, não adianta, desiste. Vai vir uma vozinha dos bloqueios, dos traumas, dizendo para você não ir, fica aí na sua. Ei, se coloca no seu lugar. Quem você acha que você é? Você não é nada. Ninguém vai dar bola para você. Imagina que vão dar oportunidade para você. Aí você fica lá com essas conversas internas, com esses diálogos internos, e você diz assim, né? Não adianta, não vale a pena. Não tem nada, não adianta, não vou conseguir. E fica lá até se aposentar. Daí fica lá até morrer. O Giovanni, que radical. Mas é verdade! É assim que eu vejo todo dia. Gente frustrada com o seu trabalho, frustrada com a sua profissão, frustrada com a sua vida, derrotado, travado. Ei, esse ano é ano de oportunidade. É ano de oportunidade. É uma janela de oportunidade. E eu vim aqui para destravar você, para ajudar você. O preço é alto, mas a recompensa é abundante e transbordante. Essa é a mensagem que o Deus que está dentro do meu coração diz para o Deus que habita aí no seu coração. Namastê. Até amanhã, às 7h05. Acredite nisso. Você veio para governar,
não veio para ficar sentado atrás de uma mesa, travado, frustrado, se sentindo abandonado, imaginando que a vida é nascer, trabalhar e morrer. É mais que isso. Só vamos ter uma oportunidade aqui na Terra. Nós somos um ser espiritual tendo uma experiência terrestre. Não somos seres terrestres tentando ter uma experiência espiritual. Não. Somos seres espirituais numa experiência terrestre. Então, ei, não perde tempo. Comece a marchar, mas comece hoje. Plim. Está destravado.